E aí, pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e na aula de hoje, pessoal, a gente vai estudar um dos sentidos mais importantes que nós temos, que é o sentido da visão. Então, o tema da aula é visão. Pessoal, o capítulo de visão é o capítulo 6 do nosso livro. Então, eu indico bastante todo mundo pegando o livro, tá? Eu vou dar para vocês aí 20 segundinhos para todo mundo pegar o livro e já colocar no capítulo 6, página 90, tá? Então vamos lá. Pronto? Deu tempo todo mundo pegar o livro? Então vamos lá, vamos começar aqui falando o seguinte. Gente, esse capítulo ele aborda diversas coisas sobre a visão. Só que o tema principal da aula, até mais porque esse assunto de visão já foi introduzido pelos seus professores na semana passada. Então o tema principal da aula, né, a habilidade que a gente vai estudar, a habilidade específica é a estrutura do olho humano e como que a imagem é formada. Pessoal, e aí como eu falei para vocês que a visão é um dos sentidos mais importantes, é através dela que a gente sabe o que está acontecendo ao nosso redor. A gente também tem outros sentidos, como os que estão aí na página 91 do nosso livro, que diz que os sentidos humanos incluem o olfato, capacidade de sentir cheiros, paladar, capacidade de sentir gostos, audição, capacidade de ouvir, tato, né, capacidade de saber o que está ao nosso redor, por exemplo, né, e a visão, que novamente a gente consegue perceber tudo que está acontecendo ao nosso redor, juntando esses 5 sentidos. E o da visão é o que a gente consegue ver o que está acontecendo ao nosso redor, né. É bem legal esse tema, gente, vocês vão gostar bastante. Seguinte, no caso da estrutura do olho humano, pessoal, a gente tem uma estrutura interna e uma estrutura, essa é a estrutura interna e essa daqui é a estrutura interna. Já vou falar para vocês porque que tem um camelo bem aqui no meio dessa aula. Pessoal, eu indico vocês colocarem na página 94 do nosso livro. Não é a mesma imagem que a gente vai abordar aqui, mas é uma imagem bem parecida. Bem aí no esquema A, né, que é a parte de fora do nosso olho. Então vamos lá, gente, seguinte, olhando o nosso olho de fora, a gente tem estruturas extremamente importantes, como por exemplo, a sobrancelha. Professor, por que a sobrancelha é importante para o olho? Eu não entendo. Gente, a sobrancelha, ela protege o olho, por exemplo, do suor. Sabe quando você está fazendo alguma atividade física intensa e aí cai um suor no seu olho, eita, arde muito, não arde? Pois é, isso é porque a gente tem sobrancelha, né? Imagina se a gente não tivesse sobrancelha. Toda hora, pessoal, cairia suor nos nossos olhos e aí arde bastante, dói bastante, incomoda muito a nossa visão, né? Então a sobrancelha aí, basicamente, ela vai proteger do suor. Ela também tem proteção, por exemplo, contra, alguma poeira que cair por aqui, né? Ela vai servir como se fosse um filtro de alguma poeira que cai no rosto, por exemplo, né? A gente tem também aqui, pessoal, ó, os nossos cílios. Pessoal, para quem não sabe, cílios são esses pelinhos aqui, ó, que tem nas nossas pálpebras. Já vou falar sobre as pálpebras. Esse cíliozinho aqui, ó, esses cabelozinhos aqui. Mas para que serve o cílio, professor? Novamente, proteção. Proteção como contra, por exemplo, poeira. Poeira é areia, né? Quer ver como é? É isso mesmo? Proteção contra areia, poeira, esse tipo de coisa? Gente, isso daqui é um camelo, né? Para quem não conhece, esse é um camelo, né? Geralmente você encontra camelos em regiões de deserto. E o que tem muito em deserto? Em deserto, pessoal, tem muita areia, muito vento. Então esse vento, pessoal, ele joga a areia de um lado para o outro. E se tiver alguma pessoa ali, algum animal, esse animal essa areia vai chegar nesse animal. No caso do camelo, pessoal, olha só o tamanho dos cílios dele.
E aí, por conta disso, pessoal, você pode perceber que como ele está numa região onde tem muita areia, tem muito vento, ele desenvolveu esses cílios enormes. Para quê? Para se proteger da areia, para proteger os seus olhos dessa areia, dessa poeira. Olha que legal, olha como a natureza é maravilhosa. Continuando aqui, olhando pela parte de fora, pessoal, a gente tem duas estruturas também aqui, ó, que são as pálpebras, pálpebra superior e pálpebra inferior, que é essa regiãozinha aqui do nosso olho, ó, que abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Por que ela é tão importante, pessoal? Essa regiãozinha, pessoal, as pálpebras, elas vão servir para lubrificar os nossos olhos. E aí, por que isso é importante? Pessoal, não façam isso, tá? Mas se uma pessoa, ela passar muito tempo com os olhos abertos, vamos lá, vou dizer que 30 segundos, nem é tanto tempo não, mas vamos botar aqui 45 segundos, com os olhos abertos, sem movimentar as pálpebras, o olho dessa pessoa vai ficar ressecado. E se o olho dela estiver ressecado, pessoal, com certeza a visão dela pode ser afetada. Ela não vai enxergar do jeito que deveria. Então, constantemente a gente está piscando, né? Que é o que a gente chama de piscar, é a pálpebra fechar e abrir, fechar e abrir, fechar e abrir. Para quê? Para lubrificar os nossos olhos, tá? A gente também tem, pessoal, outras estruturas aqui, ó. Que é essa partezinha branca aqui, ó, que a gente chama de esclera ou esclerótica, é a partezinha branca do nosso olho, tá? A gente também tem aqui, pessoal, que popularmente a gente chama de cor do olho, não é? Cor do olho. Isso daqui, pessoal, a cor do olho de todas as pessoas, elas dependem de um fator genético, a menos que a pessoa use lente, mas aí já não conta. Tá? Eu tô falando aqui da cor do olho natural. Ela depende de um fator genético, ou seja, dos genes que vêm do papai e da mamãe, né? Que provém, que os genes do papai e da mamãe vêm do vovô, da vovó, enfim, tá? Isso daí é genético. No centro... esqueci de falar o nome dessa estrutura, né? Essa estrutura que a gente chama aqui de cor do olho, pessoal, é a íris. É a íris do nosso olho, tá? No centro da nossa íris, pessoal, tem uma partezinha preta, que aí você pode perceber que ela, às vezes, você pode observar isso nas pessoas, que essa partezinha preta, ela contrai, ela fica menor e às vezes ela aumenta, ela fica menor e ela aumenta, já a gente vai ver por quê. Essa estrutura, pessoal, aqui, ó, ela é chamada de pupila. Pupila. E vocês vão ver que ela é extremamente importante para a visão, demais, tá? Até agora a gente está vendo aqui só algumas funções, né? E conhecendo aqui as estruturas. Essa aqui, pessoal, você pode perceber aí que tem uma imagem parecida no esquema B da página 94 também. Tá? Que é olhando esse olho por dentro. Olhando esse olho por dentro, pessoal, você tem várias estruturas aqui, ó. Essa estruturazinha aqui, ó, é o corpo ciliar, tá? Essa estrutura aqui é a córnea. Gente, a córnea, vocês vão ver que vai ser extremamente importante. Primeiro, como são muitas estruturas, a gente vai conhecer elas, saber onde é cada uma delas, depois a gente vai saber a função delas, tá? Aqui, ó, por dentro, pessoal, aqui, ó, é a íris, tá? A íris aqui do nosso olho, tá bom? Esse daqui, pessoal, ó, é o cristalino. É o cristalino. Aqui você também tem a esclerótica, que eu já disse pra vocês que é a parte branca do nosso olho. E tem aí também, né, representado no esquema da página 94. Aqui você tem o humor aquoso, aqui, ó. Aqui você tem também a retina. Gente, a retina é extremamente importante. Isso daqui tudo, ó, é retina, tá? Vocês vão ver, pessoal, que a imagem ela vai ser formada na retina. E ela vai ser, olha que legal, ela vai ser formada de cabeça para baixo. Aí você pensa assim, professor, se a imagem é formada na retina de cabeça para baixo, por que a gente enxerga tudo direitinho? Já a gente vai ver.
Aqui a gente também tem outra estrutura, né, pessoal? O coroide. Aqui, ó. Aqui o coroide, aqui também. E aqui, pessoal, a gente tem o nervo óptico. O nervo óptico, pessoal, é extremamente importante. Por quê? Porque olha que legal. A função do olho nada mais é do que receber a luz que vem de fora para conseguir enxergar os objetos. Quem vai formar a imagem do jeito que a gente vê é o nosso sistema nervoso central. E aí a gente já viu, né, o sistema nervoso central no mês passado. Então, esse nervo óptico aqui, pessoal, ele leva a imagem que a gente vai ver, que vai ser formada na retina, lá para o sistema nervoso central. Mas calma, a gente vai ver isso tudo bem devagarzinho. E aqui, pessoal, no interior do nosso olho, a gente tem aqui o humor vítreo. Gente, humor vítreo é só, imagina uma gelatina que preenche o nosso olho. Basicamente é isso que é o humor vítreo. Vai ser uma estrutura gelatinosa que vai preencher o nosso olho, tá? Agora vamos lá, já dei muito spoiler aí das funções das estruturas. Vamos ver a função de cada uma com calma. Deixa eu só apagar isso daqui tudo, que a gente vai voltar para essa imagem algumas vezes. Então vamos lá, vamos começar, pessoal, conhecendo o coroide. Olha que nome feio, coroide. Que é essa estruturazinha aqui, ó. Coroide, tá aqui, ela aqui, ó. Aqui. Gente, o coroide, ele vai se localizar entre a esclera, tá? Que é a partezinha branca do nosso olho. Só que essa partezinha branca, pessoal, ela está em toda a circunferência do nosso olho. Não é só nessa parte da frente, também tá em cima, embaixo, atrás, tá? Então esse coroide, ele tá entre a esclera e a retina. Esse coroide, pessoal, é responsável por suprir as células da retina, tanto da retina quanto da esclera, com oxigênio e nutrientes através dos seus vasos sanguíneos. Você pode ver aqui, pessoal, aqui, ó, e esses raios daqui, ó, que parecem uns raiozinhos, né? Verde e azul, esse daqui, pessoal, são vasos sanguíneos. E vale lembrar, pessoal, que em todas as partes do nosso corpo a gente tem células. E essas células, pessoal, elas precisam de oxigênio para a respiração celular. Vocês lembram disso lá do início do ano, né? E essas células, pessoal, elas também precisam de nutrientes. Para quê? Para funcionar direitinho, ok? Então o coroide, ele tem essa função de nutrir as células com oxigênio e nutrientes, tá? O corpo ciliar. Deixa eu ver aqui onde que tá. Tá aqui, ó. O corpo ciliar. É essa regiãozinha aqui, ó. O corpo ciliar, pessoal, ele está atrás da íris, que é a partezinha da cor do nosso olho. E ele é responsável por formar o humor aquoso. O humor aquoso? Que é isso, professor? Gente, o humor aquoso, pessoal, ele vai servir para lubrificar a córnea, tá? E nutrir também. Então ele tem essa importância de lubrificar e de nutrir a córnea. O corpo ciliar, pessoal, ele também mantém a pressão do olho adequada, do jeito que deve ser, tá? Além disso, pessoal, o corpo ciliar, ele também tem uma contração auxiliar no ajuste do foco da visão, tá? Isso é extremamente importante. Professor, o que é foco? Pessoal, seguinte, coloquem um objeto na frente de vocês. Coloquem um objeto na frente de vocês. Inicialmente, vocês vão ver que ele vai estar um pouco embaçado. Quando a gente vê um objeto embaçado, pessoal, significa que o nosso olho não focalizou ele. Agora, vamos lá. Coloque o objeto. Após um tempo, a sua visão ela vai focar aqui, ó. Você vai ver esse objeto com muita nitidez. E essa região que está atrás desse objeto, pessoal, você não vê com tanta nitidez. Você vê meio que embaçado. Isso significa que essa região está desfocada. É só isso que a gente chama de foco, tá? Não é simples? Outra estrutura extremamente importante, pessoal, é a córnea. A córnea, pessoal, ela é um tecido transparente e aí, pelo fato de ser um tecido transparente, isso é extremamente importante. Por quê? Imagina um vidro.
Quanto mais transparente esse vidro for, melhor vai passar a luz, melhor você vai conseguir enxergar do outro lado. É ou não é? Agora, imagine que esse vidro, pessoal, esteja todo embaçado, esteja todo sujo. Vai ser difícil para você enxergar o que está do outro lado. Então, o fato da córnea ser transparente é extremamente importante, porque a gente consegue ver o que está do outro lado com mais nitidez, tá? Então, a córnea é um tecido transparente localizado na parte frontal externa do nosso olho. Tá aqui, ó, a córneazinha. Além disso, pessoal, a córnea ela é responsável por focalizar a luz na retina para formar a visão. E aí, como eu já falei para vocês anteriormente, né, gente? A imagem ela vai ser formada na retina. Só que para ela ser formada na retina, essa luz... Porque o que a gente observa aqui, pessoal, nada mais é do que a luz que bate em um objeto, esse objeto reflete na gente, essa luz reflete no objeto, a luz refletida do objeto chega nos nossos olhos. E aí ela é formada lá na retina. E aí essa imagem é formada lá na retina, lá na parte de trás do olho. Então, quem vai ser responsável por focalizar essa luz na retina, ou seja, direcionar essa luz para a retina, vai ser a córnea, tá? Olha que estrutura importante. A gente também tem outra estrutura, pessoal, que é o cristalino. Gente, o cristalino também é chamado de lente. Eu vou até colocar aqui. Também é chamado de lente. Tá até aí no livro de vocês, né? Lente, anteriormente chamada de cristalino. É uma lente de curvatura variável. Gente, é como se fosse é como se fosse a lente de um óculos, só que não é de vidro, tá? Eu acho que não. Então é como se fosse a lente de um óculos, né? Ela vai servir para quê? Ela vai servir para ajustar o foco, um ajuste fino da visão para obter um foco maior. Ou seja, esse cristalino ele vai direcionar os raios de luz bem certinhos lá para a retina. Já já a gente vai ver como é que isso tudo funciona na prática, tá? Mas olha essa daqui, ó. Essa daqui é a córnea, que a gente acabou de falar. E essa daqui, ó, esse daqui é o cristalino, ou a lente. E, gente, realmente parece bastante uma lente, só que não é de vidro. Tá bom? Vamos guardando essas definições aí, que elas são bastante importantes na hora da formação de visão. Gente, a esclera, pessoal, novamente, é a parte branca do nosso olho e ela tem uma camada fibrosa e tem a função principal de proteção, tá? Ela protege essas estruturas mais internas. A gente tem proteções externas, como a gente viu, né? Como, por exemplo, o cílio, a sobrancelha, né? A gente também tem uma proteção interna, que no caso é a esclera, tá? O morvítreo, gente, é essa partezona aqui, ó, essa parte central. E aí, pessoal, como eu já tinha falado para vocês, né? Esse morvítreo, gente, ele é uma estrutura gelatinosa, que ele vai ocupar essa porção central no globo ocular, ele vai ter uma função de preenchimento, tá? Íris, que é a cor do olho, né? Íris é a parte colorida dos olhos e fica localizada atrás da córnea. Nela estão presentes, pessoal, diversos músculos. Músculos? Exatamente, pessoal. A gente também tem músculos, aqui chamado de músculos ciliares. Eu acho. É isso mesmo. Esses músculos, pessoal, eles vão ser responsáveis por definir a proporção da abertura da pupila. Porque vocês lembram que eu falei pra vocês que se você observar uma pessoa, ora ela tá com a pupila, que é a parte pretinha do nosso olho, ela tá com a pupila pequenininha, e ora ela tá com a pupila grandona, e já já a gente vai ver por quê. Então, quem é responsável por puxar, por abrir a pupila, vão ser uns músculozinhos que vão estar na íris. Já já a gente vai ver, pessoal, a gente vai ver isso daqui bem de perto e vocês vão ver que é um fenômeno muito bonito. Olha só que imagem legal. Aqui você tem a pupila e se você olhar bem de perto, pessoal, você vê aqui, ó, diversos músculos. E esses músculozinhos aqui, pessoal, eles vão servir para puxar a pupila, para abrir, para dilatar
ou para contrair a pupila. Não é bem legal essa imagem? Dá pra você ver os músculos bem de pertinho. Nervo óptico. E aí, gente, como eu tinha falado pra vocês, né, como eu tinha dito pra vocês, o nervo óptico, pessoal, ele é a estrutura que realiza a conexão entre o olho e o cérebro. Porque o olho, pessoal, ele vai ser responsável por captar a luz. Ele não interpreta o que chega lá, o que chega na retina. Ele vai servir para captar a luz e para formar a imagem. Só que quem vai interpretar a imagem, por exemplo, saber que isso é uma caneta, é o nosso sistema nervoso central, tá? E aí eu também tinha dito para vocês, pessoal, que essa imagem ela chega na retina invertida. Ela chega na retina de cabeça para baixo. E sabe quem é que conserta isso, né? Porque senão a gente veria tudo de cabeça para baixo. Imagina só que loucura se a gente visse todo mundo ao nosso redor de cabeça para baixo, seria uma loucura muito grande, né? Quem conserta esse, entre aspas, problema é o nosso sistema nervoso central, que vai interpretar essa imagem formada lá na retina. Tá? Tá aí, ó. Se você pegar aqui, ó, você vê que tem estruturas saindo do olho aqui, ó, que após captar a imagem, elas vão lá para o cérebro corrigir e interpretar essa imagem. Ok? Pupila, novamente, gente, só relembrando. A pupila, pessoal, é a abertura localizada na parte central da íris, é a partezinha preta, né? O seu diâmetro é regulável e cumpre a função de permitir uma maior ou uma menor entrada de luz no olho. Traduzindo isso tudo, gente, seguinte, se o nosso olho ele receber muita luz, uma luz extremamente forte, a gente pode perder a visão. A nossa retina pode queimar, entre aspas, né? Queimar a nossa retina. Então, quem vai regular a quantidade de luz que entra nos nossos olhos é a pupila. Se você estiver em ambientes muito iluminados, a sua pupila, pessoal, ela vai estar contraída, ela vai estar bem pequenininha. Por quê? Para permitir com que entre luz no seu olho só o suficiente para você enxergar o ambiente. Porque se entrar muita luz, queima a retina, certo? Olha como o nosso corpo é perfeito, gente. Agora, se você estiver em um ambiente pouco iluminado, por exemplo, durante a noite, a pupila, pessoal, ela tá dilatada, ela tá grandona, essa partezinha preta do olho, ela tá grandona. Por quê? Porque como tem pouca luz no ambiente, essa pouca luz que tem, ela tem que entrar toda no nosso olho, senão a gente não consegue enxergar direito o ambiente. Olha como tudo é maravilhoso, né? Agora olha que legal o movimento da pupila, gente. Aqui, ó, você pode perceber, gente, que é como se você visse, né, os músculos puxando essa pupila, né? E aí tá dilatando. Existem outras coisas, pessoal, também para fazer a pupila dilatar, como por exemplo, em situação de perigo. Em situação de perigo, pessoal, o seu corpo libera um hormônio chamado adrenalina, que depois a gente, lá no 8º ano, vocês vão ver o que é isso. E aí, essa pupila se dilata para você receber mais luz do ambiente e meio que saber o que realmente está acontecendo no ambiente ali de uma forma mais intensa, tá? Também a pupila se dilata quando você está com uma pessoa que você gosta, né? É o que dizem, eu confesso que eu nunca percebi, mas é o que dizem, né? Olha que legal o movimento da pupila, os músculos vão puxando. Beleza? Retina, chegamos na parte muito top, maravilhosa da visão, que é a retina. A retina, pessoal, ela fica no fundo do olho, tá aqui, né? Que a gente viu aqui a retinazinha, né? Gente, é na retina que fica na parte de trás do olho que vai captar essa imagem. Eu vou conseguir captar o que está ao meu redor. Eu só não consigo interpretar. Quem interpreta é o sistema nervoso central. Mas é na retina que ele capta essa imagem e aí ela vai ser formada no cérebro, tá? Porque ela chega na retina, pessoal, ela chega na retina invertida.
Só que quem vai corrigir e formar essa imagem, deixar ela do jeito que a gente vê aqui, é o sistema nervoso central, é o cérebro, tá? Isso acontece, pessoal, a partir, essa captação da imagem é formada a partir de suas células sensíveis à luz. Agora, pelo amor de Deus, gente, olha que nome legal o nome dessas células aqui, que é extremamente importante. O nome dessas células são células fotorreceptoras. Não é um nome bonito? Células fotorreceptoras. E na retina, pessoal, a gente tem duas células, que são, deixa eu falar só logo de humor aquoso. Esse humor aquoso aqui, como a gente já viu anteriormente, né, que ele é formado bem aqui nessa estrutura, o humor aquoso, ele vai ser formado aqui no corpo ciliar, né? O humor aquoso, ele vai servir para manter a saúde e a transparência dos olhos, né? Já tinha comentado isso com vocês anteriormente. Agora, voltando. Na retina, a gente tem duas células fotorreceptoras. Que células são essas e quais as suas funções? Seguinte, gente. Células importantes para a visão, que são as fotorreceptoras. A gente tem os bastonetes. Os bastonetes, pessoal, são células da retina dos olhos dos vertebrados. No caso, por exemplo, nós somos vertebrados, né? A gente já viu isso lá na aula de sistema ósseo. Esses bastonetes, pessoal, eles vão detectar os níveis de luminosidade, tá? Basicamente, pessoal, o nível de luz que está entrando aqui, eles vão captar a quantidade de luz que está entrando no nosso olho, tá? É por conta dessas células aqui, pessoal, que a gente tem a visão noturna. Não muito boa, muito perfeita, mas tem, tá? Porque mesmo em ambientes pouco iluminados, essa pouca luz que entra nos nossos olhos, ela consegue ser detectada pelos bastonetes, tá? Outra célula extremamente importante, gente, são os cones. Gente, é por conta dos cones. Os cones são células dos olhos de animais que têm a capacidade de reconhecer as cores. É por conta dos cones, pessoal, que a gente vê todo mundo colorido que está ao nosso redor, certo? Pessoas que têm daltonismo, vocês já ouviram falar dessa doença? Daltonismo, não chamaria de doença, mas vou chamar de distúrbio. O daltonismo, né, que a pessoa enxerga cores assim diferentes, né? Ela enxerga, por exemplo, no lugar do verde, ela pode enxergar a vermelha. Eu acho que é isso, né? Ela enxerga outras cores que não são aquela dali. Pessoas que têm daltonismo, pessoal, têm deficiência nessas células aqui, ó, que são os cones. A gente vai ver isso direitinho quando a gente estiver falando lá de distúrbios da visão, na aula da próxima semana, tá? Então, é por conta dos cones que a gente vê todo mundo colorido ao nosso redor. Ok? Agora é o seguinte, pessoal, como que ocorre a formação da imagem, resumindo tudo que a gente viu, resumindo todas as estruturas? Seguinte, quando você olha para algo ou para alguém, esse objeto ou ser reflete raios de luz. E aí, como eu disse para vocês, a luz que está ali em alguma parte, ela bate na pessoa, a pessoa reflete a luz. Essa luz, pessoal, ela entra no olho através da córnea. Certo? Ela entra através da córnea. E chegando no cristalino, cristalino é o que? É a lente. Chegando no cristalino, ela é focada de forma nítida sobre a retina. Vocês vão ver que o raio de luz, ele bate certinho lá na retina. Se ele não bater certinho na retina, a pessoa pode ter miopia ou astigmatismo. Aliás, miopia ou hipermetropia, que depois a gente vai ver direitinho, tá? E como resultado, pessoal, desse processo é formada na retina uma imagem invertida daquilo que é focado. Resumindo tudo, traduzindo, tá aqui. É tanto, pessoal, que se você tiver um ambiente onde não tem luz nenhuma, você não consegue enxergar nada. Porque se não tiver luz nenhuma, a luz não vai bater no objeto e não vai chegar no seu olho. E aí você não vai conseguir enxergar nada. Tá? Então, traduzindo tudo que eu disse, a luz, por exemplo, a luz do sol, ela bate aqui nessa árvore, essa árvore reflete a luz, esses raios de luz chegam aqui na córnea, eles passam pelo cristalino. Quando eles passam pelo cristalino, pessoal, eles passam invertidos, eles se invertem.
E aí por isso que a imagem é formada aqui ao contrário. E ela é formada na retina. Após ela ser formada na retina, ela passa pelo nervo óptico, chega lá no sistema nervoso central, que vai formar a imagem do jeito que a gente enxerga mesmo e também vai interpretar essa imagem. E aí a gente pode saber que é uma caneta, que é por exemplo, um animal, enfim. A gente pode saber tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Beleza? Não foi legal, pessoal, essa aula de hoje? Passei um pouquinho do tempo aqui, mas tudo bem. A gente vai ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima.